pues tu amor eterno es Señor. Solo a ti adoraré, Adonai, justicia mía eres tú. Verso 3 em diante diz assim: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E último verso, verso 10. Bem-aventurados que... Verso 11, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Sem sombra de dúvidas, aqui está uma parte do Sermão da Montanha, que é o maior sermão que alguém já pregou, que alguém já falou, contextualizando aquilo que o Sérgio estava falando dentro do ônibus. Jesus está falando para um povo hostil, um povo que a partir daquele sermão começaram a mudar o seu comportamento, porque essas verdades não são efêmeras. Fazem 2000 anos que nesse monte, o Sermão do Monte foi pregado. Atravessaram os corredores da história e chegaram até nós. Quando eu olho para as palavras de Jesus aqui, e eu queria que você prestasse atenção nisso, eu me lembro das palavras de Mahatma Gandhi, o grande pacificador hindu. Ele diz assim: eu gosto do Cristo, eu não gosto dos cristãos, eles são muito diferentes do seu Cristo. E quando a gente olha para esse texto, aí que a gente percebe de fato o quanto nós estamos distantes do Cristo, que vivia exatamente isso que ele pregava, porque ele tinha uma ortodoxia vinculada à sua ortopraxia. O que é isso? Ele pregava uma coisa que ele vivia, ele não era apenas um bom orador, ele não era apenas o mestre da oratória, o senhor da oratória, ele vivia o que ele pregava. Tudo aquilo que ele falava, ele vivia o que ele falava. E quando você olha para o mesmo Evangelho de São Mateus, capítulo 16, verso 24, ele disse assim, olha, escute isso, se é uma condicional, alguém é relativo todos quantos queiram, pretos, brancos, amarelos, doutores, indoutos, quiser do verbo querer vir, é um verbo de ação contínua que tem ali, é um gerúndio na língua portuguesa. Ou seja, eu estou indo, vocês venham vindo. Eu peço apenas 3 coisas para vocês. Primeiro, negue-se a si mesmo. Se tem alguma coisa que o Sermão da Montanha está pedindo, é a negação do eu. E o processo da negação do eu, irmãos, é abrir mão do nosso eu, da nossa vida. É por isso que na igreja que eu pastorei, eu não abençoo ninguém. Ah, vem aqui que eu vou te abençoar. Não, eu não posso abençoar uma vida que Deus quer que você perca. Se você quiser salvar a sua vida, ele disse que você vai perdê-la. Se você perder por amor a ele, então você vai achar uma vida diferenciada. Então eu não posso abençoar um caminho que ele quer que você abandone para andar nos caminhos dele. Eu não posso abençoar uma vida que ele quer que você perca para viver a vida que ele tem para você. Ele disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. É o processo da negação do eu, queridos. É quando você abre mão da sua vida para viver a vida que ele tem para você. E isso está explícito no Sermão da Montanha. Depois ele diz, tome a sua cruz de cada dia. Cruz, aqui fala-nos exatamente da nossa caminhada, como deve ser a nossa caminhada com ele. Porque evangelho sem cruz não é evangelho. Se não é evangelho, não salva. Se não salva, não serve. E depois ele diz, siga-me, ou seja, eu estou caminhando. Vocês, a vida cristã é uma caminhada. Vocês precisam continuar caminhando. Eu gostaria de deixar essas palavras para vocês,
e dizer para vocês que essa é a segunda vez que eu venho aqui. Essas palavras atravessaram 2000 anos de história. Eu ouvi aqui nesse monte, vou usar essas palavras que eu ouvi há 1 ano e pouco atrás. Que se todos os escritos e editos de Jesus se perdessem, só sobrasse o evangelho, dos evangelhos ou da Bíblia, sobrasse apenas o Sermão da Montanha. E os homens cumprissem o Sermão da Montanha. Nós não precisávamos mais de nada. Então nosso problema é entender que nós temos a verdade. E a verdade não dói, a verdade liberta. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O problema é que nós estamos muito distantes daquilo que Jesus nos ensinou. O desejo do meu coração é que essa palavra, nesse lugar tão propício, possa ficar falando no seu coração. Bem-aventurado, mais do que feliz. Todo mundo quer ser feliz. Bem-aventurado aqui significa mais do que feliz. Quem são as pessoas que serão mais do que felizes? Jesus nos ensina no Sermão do Monte. Deus abençoe vocês. En la hermosura de tu santidad, yo me postro ante tu altar, pues tu amor eterno es Señor. Solo a ti adoraré. Adonai, justicia mía eres tú. Elohim, eres mi rey. En la hermosura de tu santidad, cantaré a ti, Señor. En el lugar santo te he visto, Señor, y en el desierto al andar he palpado tu bondad, Señor. Tus caricias me dan paz. En tus brazos déjame dormir. Aproximaram-se dele dizendo: o lugar é deserto e a hora é já avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: não é mister que vão, dai-lhe vós de comer. Então eles lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-mos aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos aos céus, os abençoou. E partindo os pães, deu aos discípulos, e os discípulos à multidão, e comeram todos e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 alcofas cheias. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Pessoal, outro milagre diferente, ok? Jesus aqui está tomando quase um lugar de comandante, de líder. Ele está perguntando, Lucas ainda explica isso de uma forma melhor, ele diz, Jesus manda que eles se dividam em grupos de 50 e de 100. Jesus aqui toma uma responsabilidade de líder quando ele pergunta, quanto é que a gente tem? 2 peixes e quem mais? 5 pães. E o que ele faz? Não está escrito quantas vezes ele multiplicou aquilo. Não está escrito quantas toneladas de peixe saíram. O que está escrito? E Jesus os abençoou. Pessoal, todos os milagres, ele não vem mostrar a força dele, não. Ele está querendo ensinar alguma coisa para a gente. Tem tanta gente com tantos milhões e sempre está com a sensação de que ele quer mais e que ele precisa mais e que aquilo não é suficiente. E aqui Jesus diz, abençoa o que você tem e aquilo será suficiente. Certo?
sobram 12 alcofas. Por que 12? O que isso vem nos dizer aqui? O que é 12? 12 discípulos. 12 discípulos. Por que tem 12 discípulos e não 15? 12 tribos. Cada um dos discípulos vai ser responsável por julgar uma das tribos. Porém, quando acontece esse milagre, 700 anos antes, já não tem 12 tribos, só tem 2 tribos. As 10 tribos já se espalharam pelo mundo por Sargón, o rei da Assíria. O que Jesus está querendo dizer aqui, ele não está dizendo guarda o peixe que mais tarde os meninos chegam, não. Ele está dizendo, pessoal, tudo que eu estou ensinando para vocês agora, guardem isso, escutem bem, porque um dia quando todas as multidões vierem ouvir o que aconteceu aqui, vocês possam contar o que aconteceu. Esse é o milagre, esse é o que nós vemos como o ensinamento desse milagre. Pessoal, isso é uma igreja nova, beneditina. Lá dentro tem 2 mosaicos, os mais bonitos de Israel, mas eles não são os importantes. No centro da igreja tem o altar, embaixo do altar uma rocha, e na frente da rocha tem um pequeno mosaico com 2 peixinhos e 5 pães. Eles não pertencem à mesma época daqueles 2 magníficos que são de Helena. Aqueles 2 peixes, aquele pequeno mosaico, aquilo foi construído por um judeu que recebeu a Jesus, ele chamava José o Convertido. E ele constrói uma capelinha sobre esse lugar para marcar onde aconteceu esse evento. En la hermosura de tu santidad, yo me postro ante tu altar.